Salve, salve, galera! É um prazer mais uma vez estar na companhia de vocês. Sou o professor Jefferson Fiel e, galera, vamos dar continuidade ao estudo da matemática básica, né? Hoje nós vamos falar sobre radiciação, mas eu quero dar um lembrete para você que por acaso não assistiu à aula anterior, que foi sobre potenciação. Então peço para você dar uma pausa. Assista a aula de potenciação, depois você dá sequência no estudo com a radiciação, beleza? Não dê continuidade sem ver a aula anterior, porque a gente vai precisar de alguns conceitos já pré-estabelecidos lá, tranquilo? Quero aproveitar também para você não esquecer de, ao final, dar um joiazinho lá, né, galera? A gente faz esse trabalho e uma das coisas que motivam e faz com que esse trabalho cresça cada vez mais é exatamente essa relação com vocês quando ao final vocês vão lá e dão um joiazinho, beleza? Se quiser dar o joia agora, pode dar o joia agora. Se inscreva no canal e dê um joiazinho, beleza? Então vamos lá falando sobre radiciação. O que é radiciação, professor? Para nós entendermos radiciação, nós precisamos entender potenciação, porque basicamente o conceito de radiciação é a operação inversa da potenciação. Mas aí você pergunta, peraí, é a inversa da potenciação, mas o que é a potenciação? Então vamos recordar, quando estávamos estudando potenciação, ficou bem claro o seguinte, que potenciação é a multiplicação de fatores iguais, de elementos iguais, ok? Bom, então na potenciação eu tenho um elemento que é chamado de base da potência, eu tenho um outro elemento que é chamado de expoente, cujo objetivo do expoente é indicar quantas vezes eu devo multiplicar a base por ela mesma. E aí eu tenho o resultado que é a potência, ok? Como a radiciação é o inverso disso, então nós não vamos multiplicar para encontrar o valor. Nós vamos ter que descobrir qual é o valor que, multiplicado por ele mesmo uma certa quantidade de vezes, dá o valor que está sendo indicado na radiciação. Então eu tenho aí de forma simbólica, venho representar uma radiciação aí para vocês. Então eu tenho aqui, ó, 4 elementos. O n, esse aqui é um elemento, tá? Eu tenho aqui o n, eu tenho também o a, eu tenho o b e eu tenho esse outro símbolo aqui, ó, que é o símbolo da radiciação. Cada um desses elementos tem um nome, tá? N, A e o B. Cada um deles tem um nome. Vamos lá? Quem é o A? O A é chamado de radicando, ou seja, o elemento que ocupar a posição do A vai ser o radicando. Quem é o N? O N é chamado de índice do radical. Índice do radical. Então, índice. E o B é efetivamente a raiz, ou seja, o valor que tem que ser multiplicado uma certa quantidade de vezes. E por último, eu tenho o símbolo, né, que é o radical. Beleza? Então tá aí os 4 elementos e os nomes que cada um deles recebe, ok? Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora, gente? Entender o processo de resolução de uma radiciação. Então, quando eu falo assim, resolva a raiz, o que eu quero dizer com isso? Em palavras mais simples, resolver uma raiz quer dizer encontrar um valor que, multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes indicada no índice, que é o n, vai ser igual ao valor que está aqui dentro, que é chamado de radicando. Esse valor é o resultado, que está representado pela letra B. Então, veja bem, e resolver uma raiz é encontrar um valor que, multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes indicada no índice vai ser igual ao radicando. Tranquilo? Professor, não ficou muito claro ainda. Vamos dar um exemplo? Olha só, eu tenho o seguinte, ó. Raiz quinta de menos 32. Qual é o meu índice? 5. Raiz quinta, olha aqui, ó. Meu índice é 5. Quem é o meu radicando? Menos 32. Então, resolver essa raiz é encontrar um valor que, multiplicado por ele mesmo 5 vezes, é igual a menos 32. Tranquilo? Veja bem,
Para aquele aluno que domina bem a tabuada, muitas vezes você vai conseguir fazer mentalmente, mas alguns vão meio que se perder nesse caminho. Então, qual é a dica, professor? Qual é a recomendação? A recomendação é: vamos fazer a decomposição. Decompor em fatores primos. O que é decompor em fatores primos? É dividir o radicando por números primos. Dividir quantas vezes for necessário até chegar no número 1. Quando chegar no número 1, para. Não dá para fazer mais nada. Beleza? Então vamos lá. Pega-se o 32, aí você me pergunta, professor, mas e o menos? O senhor não pegou. O menos, gente, não há necessidade de nós trabalharmos ele agora na decomposição. O que vai ocorrer simplesmente é o valor que nós encontrarmos vai ter que ser precedido do sinal negativo. Só isso, beleza? Então vamos lá. Quais são os números primos? Começa com 2, tá? Então, se o número for par, eu vou ter que dividir por 2. Se ele for ímpar, aí eu tento por 3. Se não der 3, eu tento 5. Se não der 5, eu tento 7. Se não der 7, eu tento 11, 13 e assim vai, ok? Então vamos lá. 32 dividido por 2, 16. Par, 16 dividido por 2, 8. Par, dividido por 2, 4. Par, dividido por 2, 2. Par, dividido por 2, 1. Chegou no 1, acabou. Você observa que enquanto eu tinha como resposta um número par, eu continuei dividindo por 2. Professor, e agora o que eu faço? Bom, agora outra dica, presta muita atenção. Stop, please, presta atenção aqui em mim. Quem é o meu índice? O meu índice é o 5. O índice é o 5, tá aqui, ó. Isso quer dizer que eu vou ter que agrupar os números primos que eu coloquei aqui, que eu usei, de 5 em 5. Só que eu posso agrupar só os iguais. Tranquilo? Vamos lá. Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 2. Observem que a quantidade de 2 que eu obtive na decomposição é exatamente igual ao índice. Nesse caso, galera, eu não vou precisar preocupar, eu vou representar 2 elevado à quinta. Então, em outras palavras, o 32 pode ser escrito como sendo 2 elevado à quinta? Exatamente. Entendeu isso? Bom, se o 32 é 2 elevado à quinta, então no lugar do 32 eu posso colocar 2 elevado à quinta. Exatamente. Vamos lá? Olha só. Como era menos 32, então vai ficar menos 2. Professor, tem uma coincidência aí. Olha só. O expoente do radicando é igual ao índice do radical. Ah, bacana. Toda vez que isso acontecer, eu posso simplificar, ou seja, eliminá-los. Então, eu posso eliminar o 5 do índice com o 5 do expoente do radicando. Quem sobrou? Sobrou só o menos 2. Conclusão: raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2. Beleza? Bom, vamos ver um outro exemplo? Raiz cúbica de 64. Professor, e agora? É raiz cúbica, raiz terceira. Tudo bem. Por enquanto, eu não devo preocupar com isso. O que eu devo fazer é a decomposição do 64. Então, vamos lá? Pego o 64 e vou decompor em fatores primos. 64 é par, então vou dividir por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Pronto, chegou. Beleza? Fizemos a decomposição. E agora, professor? Lembram que eu disse que eu devo agrupar os termos semelhantes à quantidade de vezes indicada no índice. O que o índice diz? O índice diz 3, ou seja, então meu agrupamento tem que ser de 3 em 3. Então vamos lá? Juntei 3, 2, juntei 3, 2. Duas vezes, gente, olha só. Eu tenho aqui, ó, o 2, 3 vezes, ok? 3 vezes aqui, ó. 3 vezes, tá? Então, 2 a terceira. Aqui embaixo eu tenho o 2 mais uma vez. Quantas vezes eu agrupei o 2? 3 vezes também. Então, eu tenho 2 a terceira em cima, eu tenho 2 a terceira embaixo. Então, eu posso escrever que 64 é igual a 2 a terceira vezes 2 a terceira. Tranquilo? Bom, se 64 é 2 a terceira vezes 2 a terceira, no lugar do 64 eu vou colocar 2 a terceira vezes 2 a terceira.
Agora, olha só que coisa bacana. O expoente do radicando é igual ao índice do radical, 3 e 3. Então, todas aquelas potências cujo expoente for igual ao índice, eu posso eliminar. Então, vamos lá? Eu vou eliminar as duas. Aí, quem sobrou? Sobrou 2, 2. Sobrou esse primeiro 2 e sobrou esse outro 2. Então, 2 vezes 2 são 4. Conclusão: raiz cúbica de 64 é igual a 4. Tranquilo? Belezinha até aqui, gente? De boa? Então, vamos lá. Próximo, expoente fracionário. E agora, professor, se eu tenho uma fração, a elevado a m sobre n é uma potenciação, cujo expoente é um número fracionário. Toda potência pode ser transformada em raiz e toda raiz pode ser transformada em potência. Elas são operações inversas, então eu posso fazer isso. Qual é o procedimento? O procedimento é o seguinte: vou colocar aqui o símbolo do radical. O radicando, quem é o meu radicando? É a base da minha potência, no caso aqui é o A. Isso não muda, então continua lá o radicando. Agora olha só o que vai acontecer na transformação. Quem era o numerador da minha potência? Do meu expoente da potência? É o M. O numerador vai ser expoente do radicando. Quem é o denominador? É o N. Esse cara passa a ser o índice do radical. Então, o cara que estava embaixo, no caso aqui o N, passa a ser o índice do radical. E o M, que estava em cima, que era o numerador, passa a ser o expoente do radicando. Pronto, fiz a transformação. Só isso, professor, só isso. Beleza? Então, vamos lá. Exemplo, 4 elevado a 1 sobre 2. Então, vai continuar a raiz. O 4, que é a base, é o meu radicando. O 1, que era o numerador, passa a ser o expoente, vai para dentro. E o 2, que estava embaixo, passa a ser o índice da raiz. Aí, como 4 tem raiz quadrada de 4 é 2, beleza? Uma observação: toda vez que aparecer o radical, aparecer uma raiz e não for indicado o índice aqui, ó, observe, não apareceu nada aqui, gente. Se não apareceu nada, considera-se sempre sendo 2, tá? Então, apareceu uma raiz aqui, ó. Apareceu uma raiz. Professor, qual que é o índice dessa raiz? Não apareceu nada? É 2, tá? E a gente lê raiz quadrada, beleza? Um outro exemplo. 1 sobre 9 elevado a menos 3 sobre 2. Aqui eu tenho que fazer... Por que eu disse que eu precisava do conhecimento da potência? Porque toda vez que eu tenho um expoente negativo na potência, eu tenho uma ação a ser feita. Lembram do estudo da potenciação? Sinal negativo indica que eu tenho que fazer a inversão da base. O que é a inversão? Passar o número que está em cima para baixo e o que está embaixo para cima. Quem está em cima é o 1, quem está embaixo é o 9. Então, invertendo, vai ficar 9 sobre 1. E aí a potência, o expoente da potência, que era negativo, fica positivo. Então, ficou 9 elevado a 3 sobre 2. Aí você pergunta, professor, e o 1? O 1 não precisa mostrar, né, gente? Mas ele está aqui embaixo, tá? Ele não aparece, mas ele está aqui embaixo. Tranquilo? Bom, agora transformando essa potência em raiz, nós vamos ter o seguinte: raiz, olha que o 2 estava embaixo, virou índice, o 3 está em cima, entra para dentro como expoente do radicando, tá? Agora vamos resolver. Mas espera aí, professor, o 9, se eu decompor ele, vai dar 3 ao quadrado. 3 vezes 3 são 9. Então eu posso escrever assim? Posso. Olha só o que eu fiz. No lugar do 9, eu coloquei 3 elevado a 2. Esse expoente 3 aqui, gente, eu não mexi nele, ele continua. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Ele continua. A única coisa que eu fiz foi trocar o 9 por 3 elevado a 2. Por que eu fiz isso? Porque o índice da minha raiz é o 2. Aí eu posso simplificar o 2 do índice com o 2 do 3 ali. Quem que sobrou? Sobrou o 3 e sobrou o 3 no expoente. Conclusão, 3 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes são 27. Beleza? Vamos lá, propriedades da radiciação. Algumas propriedades aqui é bem básico a propriedade da radiciação. Primeira propriedade,
Você só pode multiplicar radicais se o índice for igual. Se o índice não for igual, você não pode multiplicar. Observem aqui, ó, índice n, índice n também. Como os dois índices são iguais, então eu posso fazer a multiplicação. Eu coloco todos eles dentro de uma raiz só e ficou, ó, o radicando de um vezes o radicando do outro. A vezes b, e eu mantive o índice que é n. Tranquilo? Um outro exemplo, raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3. Observe o índice, 4 e 4, índice igual. Então, eu só vou multiplicar o 2 pelo 3. Olha só. E aí, você efetiva a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Outra propriedade. Divisão de raízes pode ser feito, professor? Pode, desde que o índice seja igual. Olha só, raiz n de A dividido por raiz n de B. Posso colocar tudo dentro de um radical só? Posso. Vai ficar raiz n de A dividido por B. E aí, se der para dividir, eu divido. Vamos ver um exemplo? Raiz terceira de 6 dividido por raiz terceira de 2. Como o índice é igual, 3 e 3, coloco tudo dentro de uma raiz só. Olha só, 6 sobre 2. Como 6 dá para dividir por 2, então resposta raiz terceira de 3. Tranquilo? Terceira propriedade. Eu tenho um radical e esse radical está elevado a um expoente. Veja bem, gente, nesse caso aqui, no expoente do A não apareceu nada. Quando não aparece nada, é porque o expoente aqui, ó, é o número 1. Beleza? Esse expoente de fora, representado pela letra M, ele vai entrar aqui dentro, multiplicando o expoente do radicando, que no caso é 1. M vezes 1 é M mesmo. Então, vai ficar A raiz N de A elevado a M. Tá? Vamos ver um exemplo? Raiz cúbica, porque raiz terceira, de 2 elevado ao quadrado. Qual é o expoente do 2 aqui dentro? Não apareceu nada, professor. Se não apareceu nada, é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, são 2. Resposta, raiz cúbica de 2 ao quadrado, porque 2 vezes 1 é 2. Professor, se eu tivesse aqui dentro desse expoente um 5, aí o que você teria que fazer? Você ia pegar, ó, raiz. O 3 continua aqui, ele não vai mudar, tá? Continua aqui. Aí o 2, né, que é o nosso radicando, continua. Se o expoente aqui fosse 5, eu coloquei 1, mas se fosse 5, você multiplicava. 5 vezes 2, 10. Aí a resposta iria ficar aqui, 2 elevado a 10. Tranquilo? Então, toda vez que eu tenho um expoente, uma raiz elevada a um expoente, esse expoente entra para dentro da raiz, multiplicando o expoente do radicando. É claro que aí passaria agora por um processo de simplificação. Não é o nosso caso, tá? Só estou mostrando para vocês o que nós temos que fazer. E se eu tiver raiz de outra raiz, professor? Tranquilo, gente. Também muitos alunos se assustam com isso. Posso transformar numa única raiz? Pode. É só multiplicar o índice de uma pelo índice da outra. No caso aqui é n e m, vai ficar assim: n vezes m, ou m vezes n. Tranquilo? Exemplo. Olha só. Raiz terceira de raiz quinta de 3. Multiplica. Quantos são? O primeiro índice é 3. O segundo é o 5. 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar raiz 15 de 3. Tranquilo? Então, raiz dentro de raiz, multiplica-se os índices. Beleza? Bom, vamos para um exemplo aí. A raiz quinta de 512 equivale a... Está pedindo para nós encontrarmos o valor dessa raiz. Como que eu procedo o valor dessa raiz? Bom, vamos lá. Eu disse para vocês que nós temos que decompor em fatores primos. Qual é o número que eu tenho aqui dentro, que é o meu radicando? 512. Então, vamos fazer a decomposição dele. Ele é par ou é ímpar? É par, professor. Então, se é par, eu divido por 2. Vamos lá? 512 dividido por 2 dá 256, dividido por 2 dá 128, dividido por 2, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 2, 1. Pronto, fiz todas as divisões ali. Todos eles pares, só usei o número 2. Agora, qual é o próximo passo, professor? Agora eu tenho que agrupar. Como que eu vou agrupar eles?
observa o índice aqui. O índice não é 5, gente, ó. Olha o índice. O índice é 5. Isso quer dizer que eu tenho que agrupar de 5 em 5. Ah, professor, mas e se eu não conseguir 5? Se eu não conseguir, eu multiplico o que sobrar. Um pelo outro, ok? Então, vamos lá? Olha só. Eu peguei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu peguei 5 vezes o 2. Então, eu tenho 2 elevado a 5 uma vez já. Agora, vamos ver quantos que ainda tem. 1, 2, 3, 4. Professor, não deu 5. Se não deu 5, então eu não preciso representar em potência. Por quê, professor? Porque eu não vou conseguir tirar de dentro da raiz. O objetivo da gente agrupar eles para ser igual ao índice é para que eu possa tirar ele de dentro da raiz. Como nesse caso só deu 4, não vai ser possível. Então eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. E isso é igual a 16. Então, como que eu posso reescrever o 512? Eu posso escrever 2 à quinta vezes 16. Tranquilo? Então, vamos lá? Raiz quinta de 2 à quinta vezes 16. Como esse 2 aqui, galera, ele está elevado à quinta, então eu posso simplificar ele, eu posso tirar ele de dentro da raiz. Eu simplifico. Quem continua dentro da raiz? Só o 16. E o 2 sai fora da raiz. Então vai ficar bem assim, ó. 2 vezes raiz quinta de 16. E aí, de acordo com as alternativas, então, letra A. Belezinha? Tranquilo? Mais um exemplo aí. Olha só. Simplificando-se 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 12 menos 2 raiz de 75, obtém-se. Aí eu tenho as alternativas aí. Vamos lá. Esse exercício, galera, requer da gente o seguinte, conhecimento. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Nós só podemos somar radicais se o índice e o radicando forem iguais. Vou repetir. Eu só posso somar ou subtrair radicais cujo índice e radicando forem iguais. Se eles não forem iguais, eu não posso fazer a operação de soma nem de subtração. Tranquilo? Por exemplo, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5. Eu não posso somar 3 mais 5, 8. Está errado. Certo? Por quê? Porque um tem radicando 3, o outro tem radicando 5. Não são iguais. Tá? Então, eu tenho que primeiro torná-los iguais para que eu possa fazer a operação. Professor, mas como que isso é possível? Simples, decompondo. Então, vamos lá. Tá aí a expressão que o exercício deu. Observe que aqui dentro é 3, gente. Raiz de 3. 3 já é um número primo. Então, se ele é primo, não tem como decompor. Eu só faço a decomposição de números que não são primos. Olha só o 12. O 12 não é um número primo. Então, posso decompor? Posso. O 75 não é número primo. Posso decompor? Posso. Vamos começar com 12, fazendo a decomposição. Olha só, par dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3, 3 é ímpar, não dá por 2 mais, mas dá por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. Conclusão, como que eu posso escrever o 12? 2 elevado a 2, porque aparece 2 vezes o 2, vezes 3. Tranquilo? Vamos decompor o 75? Olha só, 75 é ímpar, então não dá para dividir por 2. Se não dá por 2, eu vou tentar por 3, beleza? 75 dividido por 3, 25. 25 não dá para dividir por 3, então eu tento o próximo, que é o 5. Dá 5. 25 dividido por 5 dá 5. Dá por 5 de novo, dá 1, acabou. Como que eu vou representar? Olha só, o 5 apareceu duas vezes, o 3 apareceu uma vez. Então, eu posso escrever 5 elevado a 2 vezes 3. Tranquilo? Agora que eu fiz a decomposição, eu vou substituir dentro da raiz esses valores. Então, vai ficar assim. 2 raiz de 3, o primeiro eu não mexi, tá aqui, ele continua aqui, tá? No lugar do 12, eu coloquei 2 ao quadrado vezes 3, tá aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3. E no lugar do 75, eu coloquei 5 ao quadrado vezes 3, que é a decomposição que eu encontrei. Agora, observem que esse cara aqui, gente, esse 2 aqui, ó, esse aqui e esse 5 aqui, eles vão poder serem retirados da raiz.
Por quê? Porque o expoente dele é igual ao índice, ó, 2. Aqui não apareceu nada, também é 2. Aqui é 2. E aqui não apareceu nada, também é 2. Tranquilo? Então, eu posso fazer a simplificação. Então, simplificando esse 2 com o índice, simplificando o índice com o 2 do 5, o que aconteceu? Esse cara aqui eu não mexi, ele continua aqui, ó, tá vendo? Aí esse outro, o 2 saiu fora. Eu já tinha um 2 aqui fora. Já tinha um, que é esse cara aqui, ó, o primeiro. Esse outro veio daqui de dentro, ó. Ele veio daqui de dentro para cá. Ele saiu fora da raiz. Então ficou 2 vezes 2, raiz de 3. O 3, como não está elevado a nada, ele continua dentro da raiz. A mesma coisa vai acontecer aqui na sequência. Menos 2, está aqui ó, o 2. Aí o 5, como ele sai daqui de dentro, então ele veio para fora da raiz agora. E o 3 continua dentro. Vou fazer essas multiplicações. Então vai ficar assim, ó. 2 raiz de 3 é o primeiro. Aqui 2 vezes 2 são 4. E aqui 2 vezes 5 são 10. Bom, gente, daqui para frente é a regra de operação com números inteiros, com números reais. Números de sinais iguais, soma e conserva o sinal. Números de sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Aí eu tenho aqui, ó, o 4 e o 2 têm sinais iguais, então eu posso somar. 4 mais 2, 6. Vai ficar 6 raiz de 3. O 10 tem sinal contrário, eu repito. E agora, se os sinais são diferentes, o que diz a regra? Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o 10 é o maior, o sinal dele é negativo, 10 tira 6, 4, resposta menos 4 raiz de 3. Sendo assim, alternativa, letra C. Tranquilinho, gente? Beleza? Isso é radiciação. Beleza? Gostou da nossa aulinha, galera? Foi uma aula bem tranquila, falamos sobre radiciação, muito importante essa aula. É um complemento do estudo da potenciação. Então, se você gostou, clique, curta e compartilhe. Não deixe de dar o joiazinho lá no final agora do vídeo, beleza? Se você não deu ainda, vai lá agora e clica lá. Dá um like para nós lá, para animar ainda e a gente continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Tem todos os meus contatos aí, qualquer dúvida, fiquem à vontade, podem entrar em contato que estou à disposição de vocês, galera. Beleza? Fiquem com Deus, nos encontramos na próxima, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera!